Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao YouTube dessa casa que mais uma vez nos convidou para vir aqui para falar um pouco sobre a doutrina espírita, né? Trazer um pouco de reflexões sobre a doutrina, que é tão importante para a gente, é tão importante essa troca, esse conhecimento, né? Essas reflexões, e é um prazer muito grande para mim vir aqui falar com vocês, para a gente poder fazer esse momento de troca, de reflexão juntos, né? Como é o protocolo, eu vou então fazer a prece aqui, inicial, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre o tema que foi solicitado pela casa. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para agradecer por mais esse momento juntos, agradecer por estarmos aqui, podendo ouvir essas palavras, podendo refletir sobre a doutrina, e sempre trazendo para a nossa vida essa parte prática, sempre colocando tudo em prática para que a gente consiga dar mais uma caminhada rumo ao nosso progresso, que é o objetivo de todos nós aqui, seja quem está começando na doutrina, conhecendo agora, ou que já está aí caminhando na doutrina há algum tempo. Então agradeço por estarmos juntos aqui, agradeço a espiritualidade por nos acompanhar, que assim seja. Bom, o tema de hoje, né, é sobre as desigualdades sociais e desigualdades nas riquezas, né? É um tema bem importante, é um tema para a gente refletir, né? Um tema muito grande para a gente refletir, porque é o que a gente mais encontra aí na nossa frente, né? É o que a gente mais encontra no nosso cotidiano. A gente abre a porta da nossa casa e a gente já se depara com as desigualdades sociais, né? Com as riquezas para muitas pessoas e a pobreza para outras pessoas. Quer dizer, na verdade, a riqueza para poucas pessoas e a pobreza muitas vezes para muitas pessoas, né? E isso muitas vezes faz a gente refletir, né, sobre essa situação e por que isso acontece. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui. Eu vou trazer como uma reflexão inicial para a gente falar, né, que está previsto no capítulo 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente não pode, ao mesmo tempo que a gente se dedica inteiramente ao egoísmo, à avareza, ao acúmulo de coisas, de bens materiais, a gente se prender muito a isso e ao mesmo tempo a gente querer então buscar a Deus e estar próximo de Deus, porque são incompatíveis a partir do momento em que eu penso apenas naquela riqueza, né, em ter aqueles bens materiais, e eu quero também ao mesmo tempo estar com Deus. Porque se você quer estar com Deus e se você segue aquilo que Jesus nos trouxe e nos ensinou, você naturalmente vai ver que aquela riqueza absurda a qualquer custo não vai ser compatível. E aí eu não estou dizendo, né, claro, não vamos ficar achando que, então só porque eu sigo a doutrina, só porque eu quero seguir a Deus, eu então não posso ganhar dinheiro com o lucro, né, vamos dizer assim, do meu trabalho, com o esforço do meu trabalho. Não é isso. É que há pessoas que se dedicam integralmente a isso, em que tudo na vida delas, todos os momentos da vida delas dizem respeito a ganhar aquilo, acumular aquilo, aquele dinheiro, acumular aquela riqueza e se prender aquilo, e ser egoísta e não de forma alguma pensar em ajudar o próximo, né, em transformar aquela riqueza em bem ao próximo. Então, quando a gente pensa assim, não dá para a gente pensar ao mesmo tempo em estar com Deus, porque isso vai totalmente contra as leis morais, a tudo aquilo que a gente aprende aqui, né? Tudo aquilo que a gente reflete aqui. Então, não é um mal, vamos deixar bem claro, a riqueza não é um mal, mas o apego excessivo a ela
pode sim atrapalhar a nossa evolução. Então é essa linha que a gente tem que pensar, né? Não, ninguém vai falar aqui que então, já que eu, com fruto do meu trabalho, consegui alcançar um padrão de vida muito bom, então eu não posso ser espírita, não posso seguir a Deus? Não, de forma alguma, não é isso. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter cuidado em quais caixinhas a gente coloca aqueles bens materiais e nosso crescimento espiritual. Qual é a caixinha de cada um? Se a caixinha do quero ficar mais rica, quero ter mais bens materiais, for mais importante que a caixinha do crescimento espiritual, tem alguma coisa errada aí. Então, não é possível a gente alcançar o reino dos céus quando a gente ainda está preso ao materialismo, né? Quando essa parte da matéria ainda é muito forte na nossa vida, ao ponto dela se tornar mais importante do que qualquer outra coisa. Então é nesse ponto que eu quero refletir com vocês. E aí, por isso, a gente vai se perguntar logo agora no início, né? Qual a importância que os bens materiais têm na nossa vida? Então agora, nesse momento em que eu estou falando aqui, vamos analisar o nosso interno, o nosso interior. Qual é a importância que esses bens materiais têm na minha vida? Eu sou excessivamente apegada a eles? Ou não que eu tenha desapego, mas eu entendo que eles são necessários para a minha sobrevivência, porque é óbvio que hoje em dia, né, na sociedade em que nós vivemos, onde tudo você tem que ter o dinheiro para comprar, para você ter comida, você não vai caçar a comida, você vai lá e vai comprar a comida, então você precisa ter o dinheiro para comprar. Então, até que ponto o dinheiro ele manda na minha vida? Até que ponto essa riqueza manda na minha vida? Né? Então é isso que a gente tem que pensar. E de forma alguma não é penalizado, né, quando a pessoa tem uma condição melhor e ela aproveita disso, e ela passeia, e ela consegue trazer novos conhecimentos para a vida dela, consegue fazer o bem ao próximo. Aquela pessoa que tem um negócio e que emprega outras pessoas, que faz com que aquele retorno, né, que ela tem ali financeiro ajude ao próximo e faça com que outras pessoas consigam então ter uma vida melhor. Então, essas reflexões iniciais que eu queria falar. E a riqueza, ela é a riqueza como produção do bem, né? Como que a gente pode, então, fazer isso, essa produção do bem? E aí eu trouxe um trechinho aqui do Evangelho que fala: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, aqui, a riqueza, a gente tem que olhar como uma forma de produção do bem. Se eu consigo materialmente estar numa situação bem confortável, né, numa situação que me mantém e eu posso ajudar ao próximo, é isso que eu tenho que fazer. E não aquela coisa de eu vou trazer para mim, eu quero mais dinheiro, muito mais, eu quero só para mim, só para mim. Não, e se eu posso pegar esse dinheiro, pegar essa riqueza que eu tenho e produzir o bem, auxiliando ao próximo, é essa a ideia. É essa a ideia que a gente precisa colocar na nossa vida, né? Então a gente tem que fazer com que esse dinheiro e com que essa riqueza ajude o próximo também. Produza o bem para o próximo, né? A gente tem que fazer com que isso deixe outras pessoas que não estão na mesma condição que nós estamos, para que elas tenham um mínimo de conforto. Porque quando a gente fala em desigualdade social, muitas vezes o que a gente vê é isso, né? Pessoas que têm muito, pessoas que têm carros importados parados na garagem apenas para ostentação e demonstração de luxo e de riqueza, enquanto outras pessoas não têm nenhuma garagem, não têm nenhuma casa, não têm nem onde ficar, onde morar, né? Então é isso que a gente tem que analisar. Não que a riqueza seja errada, de forma alguma, não é. Mas o que ela pode produzir? Ela pode produzir o bem para o próximo? Então vamos produzir.
Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um negócio que está indo muito bem. Poxa, que maravilha que você tem um negócio que está indo muito bem. Vamos empregar as pessoas? Vamos, então, auxiliar através do emprego para que aquela pessoa consiga se desenvolver profissionalmente, ter aquele dinheiro todos os meses? E quem sabe, então, poxa, não, eu já tenho os empregados, eu já tenho as pessoas ali que trabalham para mim, são muito boas. Muito bom, mas será que você não consegue melhorar um pouquinho a vida delas? Talvez se você paga o salário mínimo, será que você não consegue, sem que cause um grande impacto na sua empresa, aumentar aquele salário, pagar um pouco além do mínimo, né? É isso, é a gente olhar a riqueza não como uma forma ruim de se expressar, mas como uma forma de produzir o bem. Porque, graças a Deus, você tem como produzir esse bem. Graças a Deus, você tem como auxiliar o próximo, né? Fazer o bem para aquelas pessoas. E de que riqueza é essa que nós estamos falando, né? Quando eu falo aqui das desigualdades nas riquezas, eu estou falando daquela riqueza mesmo material, daquela riqueza mesmo do dinheiro, daquela riqueza mesmo da ostentação, né, do Tio Patinhas, né, quem lembra das histórias do Tio Patinhas, né, que ele tinha lá aquela pilha de moedas de ouro, né, nadava na pilha de moedas de ouro que ele tinha. É dessa riqueza, é dessa ostentação, essa riqueza que eu tô falando das desigualdades. Ela é a material mesmo, é aquilo que a gente pensa e que a gente consegue visualizar muitas vezes na ostentação, né, no excesso, no egoísmo, para que aquilo é tudo meu, eu não vou auxiliar, não vou deixar ninguém ter acesso, né? É isso. Essa é a desigualdade nas riquezas que vem junto com a desigualdade social. E aí eu trago então aqui qual é a verdadeira riqueza. Porque se nós achamos que a nossa verdadeira riqueza é essa, a material, há algum ponto aqui que a gente precisa rever nossos conceitos, né? A nossa verdadeira riqueza não deveria ser essa. A montanha de moedas de ouro do Tio Patinhas, o excesso de dinheiro na nossa vida. Essa não deveria ser a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza deveria ser outra. A riqueza moral, a riqueza espiritual. Essa é a nossa maior riqueza, né? É aquilo que a gente traz, que a gente consegue trazer para o nosso espírito, para dentro de nós. Porque a riqueza material vai ficar, né? Quando a gente terminar o nosso ciclo na Terra, o nosso ciclo material, a gente simplesmente, nosso corpo fica e nosso espírito volta para a nossa casa, que é o plano espiritual. Mas a nossa verdadeira riqueza, a riqueza espiritual e moral, essa não fica. Essa vai com a gente, né? Daí o que adianta? A gente juntou aquele patrimônio absurdo, né? Enorme, gigante, muito dinheiro, e aí a gente não fez o bem ao próximo, a gente não se utilizou daquele patrimônio para auxiliar o próximo, e de repente a gente morre. E aí fica tudo aí. Fica para os herdeiros que vão brigar por aquilo, né? Vão entrar em guerras entre famílias ali para poder pegar aquele dinheiro. E aí a nossa grande riqueza é a nossa riqueza moral, espiritual. É aquilo que nós vamos levar após o nosso desencarne. É o que nós vamos levar para o plano espiritual, né? Então a nossa busca deve ser pela promoção do equilíbrio, utilizando os bens materiais como instrumentos para o nosso progresso e não para se tornar escravos dele. É muito importante a gente pensar isso, né? Porque os bens materiais são sim importantes. E eu cito aqui um exemplo meu. Eu preciso ter um carro porque a minha profissão me exige trabalhar de carro. O local onde eu moro não é muito bem abastecido de transporte público. E onde eu trabalho é numa cidade vizinha, que fica a 50 quilômetros de distância de onde eu moro, que não tem um transporte que liga a cidade onde eu moro para a cidade onde eu trabalho. Então ali, obrigatoriamente, eu vou precisar ter um carro para me deslocar. A minha profissão me exige que eu tenha um carro, ou então, se eu não tiver um carro, que eu tenha o dinheiro para manter um motorista de aplicativo para que ele me leve, me acompanhe, permaneça lá comigo e me traga de volta para minha casa.
Eu tenho a necessidade de ter aquele bem material. Tenho. Mas eu preciso ter um carro de luxo, o carro mais caro que eu encontre na concessionária, aquele carro que é super tecnológico, que muitas vezes eu nem vou usar metade dos recursos dele, mas que só para eu comprar eu vou usar muito dos meus recursos? Não. Então é isso que a gente tem que avaliar, porque a gente tem que ter o equilíbrio entre aquilo que nós precisamos da matéria e como que a gente usa aquilo, né? Como que a gente coloca aquilo ali a serviço do bem. Então eu preciso sim daquele bem material, é uma necessidade para mim, mas eu não preciso ostentar aquele bem material. Esse é o ponto, é buscar o equilíbrio. O bem material vai ser sempre necessário. A gente vive nessa sociedade em que a gente precisa do dinheiro para pagar pelas coisas que a gente precisa, né? Pela comida, pelo teto para a gente morar, né? Pela nossa moradia, pela água, pela luz, né? Pelo computador. Se eu estou aqui com o computador, eu preciso ter o dinheiro para comprar. Pela câmera que eu estou aqui usando. Então não tem jeito, a gente precisa dos bens materiais. Não dá para falar que não. Ninguém vai viver de luz aqui. Mas a gente precisa desse equilíbrio entre o quanto o bem material é importante para a gente e o quanto a gente deveria dar uma destinação melhor àquele bem material pensando num progresso espiritual, né? E por que não são, então, igualmente todos ricos, igualmente todos os homens, né? Por que se nós, então, precisamos desses bens materiais, por que não são, então, todos nós não somos ricos assim, né? Não temos todas essa igualdade das riquezas, né? Por que a gente está falando da desigualdade das riquezas? Uns com tanto e outros com tão pouco, né? Trago mais uma vez aqui um pouco do Evangelho. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, nem todo mundo vai ter aquela inteligência emocional, talvez, vamos dizer assim, para ter aquela riqueza. Quantas pessoas nós não conhecemos que se recebessem muito dinheiro, se ganhassem na mega da virada e recebessem muito dinheiro, elas fariam coisas até erradas com aquele dinheiro que elas receberam. Elas de repente, fariam coisas imorais, fariam coisas contrárias à lei, utilizariam dinheiro para prejudicar outras pessoas, né? Então, aquelas pessoas ali, elas talvez não possam ter, não tenham essa condição de receber essa riqueza. Ou em outro caso também ela pode até receber, mas como uma prova de, será que ela é realmente inteligente? E aí ela acaba perdendo tudo porque fez uma utilização errada. Ou porque ela recebeu aquilo, né, como uma forma que Deus deu para que, olha, você vai receber, você vai ter condições, mas você vai ter que fazer o bem. E aí simplesmente ela não fez o bem. Ela não ajudou o próximo. E quando eu digo em ajudar o próximo, não significa necessariamente, eu recebi um dinheirão agora, né, ganhei de uma herança, ganhei uma mega sena, o que quer que seja, recebi aqui um dinheirão. Então agora eu vou distribuir dinheiro para todos. Não é isso. É você fazer o bem, mas é claro, você entender que em alguns momentos você vai encontrar com pessoas aproveitadoras ali, né, que só querem aquilo que você tem de material, que na hora que você precisar de um auxílio moral, um auxílio, uma pessoa próxima de você, ela vai fugir, ela não vai estar ali. Então, nem todos os homens, nem todos nós vamos receber. Uns vão receber porque é uma prova, outros vão receber porque pode ser uma missão. Ela receber aquilo ali e ela dar uma destinação útil. Por exemplo, como as pessoas que de repente abrem empresas e empregam outras pessoas vão dar uma destinação útil para aquilo ali, vão ajudar ao próximo, né? Dando emprego, não necessariamente distribuindo o dinheiro, mas auxiliando como uma fonte de renda para aquelas outras pessoas que precisam, né? Que o importante nisso tudo é a gente gerar equilíbrio nessa divisão das riquezas, né? Então,
a balança, ela não pode estar só para um lado, ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar ali de uma forma que até de vez em quando desequilibre para cá, mas que depois volte, né, que faça esse meio termo. É a gente sempre pensar no equilíbrio. De forma alguma, a riqueza vai ser ruim. Agora, como que a gente age tendo essa riqueza, aí sim é que vai dizer muito sobre nós, né? Então, nesse mesmo assunto, né? Por que Deus concede fortunas a pessoas que são incapazes de frutificar o bem a todos? Foi o que eu falei antes, né? Tem pessoas que recebem e que vão detonar aquele dinheiro, não vão ajudar ninguém, vão comprar. E hoje muito comum a gente ver isso, né? Essas pessoas que estão na internet, que muitas vezes vêm de situações sociais que não eram boas, e aí por algum motivo ela vira uma influencer, né? Não sei, e ela cresce muito rapidamente e ganha dinheiro com isso, e quando você vai ver é uma pura ostentação. É pura ostentação. Ele não é capaz de frutificar esse bem a todos. Mas o Espiritismo fala sobre isso, né? Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele, né, Deus, que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, mais uma vez, né, a prova da riqueza. Então, a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, por que essas pessoas estão ganhando tanto dinheiro? Elas não fazem o bem, elas não ajudam a ninguém. Tá aí. É o livre-arbítrio. Elas receberam aquilo ali e, por livre e espontânea vontade, utilizando-se do livre-arbítrio delas, elas decidiram que elas não utilizariam aquele dinheiro ali como uma forma de ajudar o próximo. Que elas utilizariam aquilo ali apenas como uma forma de confirmação, de repente, confirmação daquele viés dela de que o mais importante na vida é manter um padrão, uma aparência de que você é muito bem sucedido e que por isso você tem vários carros importados na garagem, uma mansão no melhor bairro da cidade, né? E aí a gente tem que entender, ela está usando do livre-arbítrio dela. Ela está fazendo bem? Provavelmente não, mas ela depois vai ter que se resolver a respeito disso, né? Não somos nós que vamos resolver isso. Ela vai lá na frente resolver e entender o que ela fez de errado ali com aquela riqueza. A riqueza como um poderoso meio de ação para o progresso. Então, a gente tem que entender a riqueza não como uma forma ruim. Só porque é rico é ruim. Não, de forma alguma. A riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso. A gente pode se utilizar da riqueza da melhor forma possível para o nosso progresso e o progresso de quem está próximo a nós. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, são duas provas muito difíceis, né? Tanto a da riqueza quanto a da pobreza. Da gente ver nessas desigualdades sociais o quanto é difícil você estar nessa situação de pobreza. Claro que é. Você não saber como você vai comprar o alimento para sua família, alimentar aquelas pessoas que dependem de você. É muito difícil. E ali é uma prova dura, muito dura, porque você não tem nada e precisa de muito, né? Precisa de muita coisa ali, mas é uma prova de paciência e de você se resignar naquela situação. E que você conseguindo essa resignação e essa paciência, manter essa paciência, você vai caminhar muito no progresso. Já a riqueza, ela é uma prova de caridade, porque você pode ter tudo e não ajudar ninguém, e você pode ter tudo e reverter aquilo e fazer o bem ao próximo. Mas não aquela caridade onde todo mês eu vou doar aqui um dinheirinho só para poder fazer as pazes com Deus. Não é isso não. Não é. Isso aí pode ajudar. É importante, mas não é só isso, né? Você, como eu falei lá no início, é você entender que você não pode querer ter tanto
o lado bom quanto o lado ruim, né, daquele valor ao mesmo tempo. Então, é você conseguir compreender que você tem ali uma máquina poderosa na sua mão. Se a gente for parar para pensar que a gente vive num mundo material, quem tem recursos financeiros tem uma máquina poderosa na mão, e fazer daquilo ali o auxílio para quem está vivendo na prova da pobreza. E também outra coisa, é trabalhar o seu interior. Trabalhar, não ser egoísta, né? Não ser essa pessoa mesquinha, não ser aquela pessoa que vai humilhar o outro só porque aquele outro não tem a chance que você teve de ter mais recursos financeiros, né? Isso diz muito de nós. A forma como a gente trata aquele que não está na mesma situação que a gente. A forma que a gente trata aquele que eventualmente está ali pedindo uma ajuda e que a gente humilha, que a gente vai lá e fala poucas e boas para aquela pessoa. A gente não precisa fazer isso. A gente não tem necessidade de fazer isso. Então, são duas provas igualmente difíceis. Só que a prova da riqueza, talvez ela seja a mais fácil da gente cair, né? A prova mais fácil da gente deixar o nosso ego falar mais alto. Então, é sempre bom lembrar que a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. A gente tem que lembrar sempre disso, né? Porque é muito fácil quando a gente está na prova da pobreza, a gente pensar em Deus, a gente orar, é muito fácil, porque a gente está numa situação complicada, onde naturalmente a gente vai se voltar para aquilo que nos dá minimamente uma esperança, né? Agora, quando a gente está numa situação de conforto material, aí é que ela pode fazer a nossa queda, né? A gente tem que entender que ter essa prova, muitas vezes, ela pode nos levar à queda do nosso progresso. Quantas vezes a gente já não viu pessoas que estavam em situações sociais vulneráveis, que ganharam muito dinheiro por N situações, e aí lá ela então mudou completamente. Ela se afastou completamente daquela situação em que ela era, se colocava no lugar do próximo, era empática, né? Tinha empatia pelo próximo, se colocava e ajudava. Não, agora ela não precisa mais disso, porque afinal de contas aquilo que ela queria, que era a parte financeira e material dela, já foi resolvida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E essas reflexões que eu trago aqui vão muito além da riqueza material. E eu trago mais uma vez aqui um trechinho do Evangelho. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Né? Então, é basicamente isso, né? A gente ter essa riqueza do amor, né? Do amor por Deus, do amor ao trabalho, do amor ao próximo, da fraternidade. É a gente colocar essas nossas riquezas, e aqui eu falo especificamente das materiais, mas óbvio, toda a nossa riqueza, a riqueza de amor, a riqueza de bem ao próximo, né? Colocar em função do bem, em função de auxiliar o próximo, de auxiliar aquelas pessoas que estão precisando, porque quando a gente faz isso, naturalmente a gente ajuda aquela pessoa, mas a gente também é ajudado. Mas quando a gente faz isso de coração, né? A gente colocar nosso coração e o nosso amor ali naquilo que a gente está fazendo. Não por uma obrigação, porque eu cheguei aqui e falei que tinha que fazer, mas a gente fazer isso realmente pelo bem do outro, né? Então, a verdadeira riqueza, né? Qual é essa verdadeira riqueza? Que eu vim aqui, falei muito sobre as desigualdades nas riquezas, falei muito da riqueza material. Qual é então essa verdadeira riqueza, né? E mais uma vez os espíritos trouxeram pra gente, não sou eu que estou falando. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza?
procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Então, se nós queremos, se a gente está aqui pensando sobre isso, em como que eu posso fazer, já que eu tenho uma condição melhor, como que eu posso, então, auxiliar ao próximo? E aí a gente sempre pensa aqui dessa mesma forma. O segredo do bom emprego das riquezas é amar uns aos outros. Quando a gente pratica isso, quando a gente coloca isso em prática, a gente consegue, então, colocar essa riqueza que nós recebemos, material, muitas vezes, em prol do outro, em prol de Deus, em prol daquilo que é o bem, do amor ao próximo, que Jesus nos trouxe. Então eu fico aqui, deixo aqui essa reflexão que serve para vocês e serve muito para mim também, né? Porque às vezes a gente acha que a riqueza é só daquela pessoa que tem muito dinheiro, mas não. A riqueza, a gente pode entender também um pouco como quando você tem uma situação um pouco melhor do que aquele irmão que não tem nada do que você tem. Então é a gente colocar o amor sempre acima de tudo, acima de qualquer dinheiro e de qualquer benefício material que nós possamos ter, né? Então, eu agradeço muito por estar aqui mais uma vez, pelo convite. Estarei sempre disponível, sempre que precisar, e vamos então colocar em prática no nosso dia a dia tudo que a gente ouviu aqui, né? Que a gente refletiu aqui nesses minutinhos. Vou então agora finalizar, vou convidá-los, né, a todos para fechar os olhos novamente, para a gente poder elevar nossos pensamentos, agradecer por estarmos juntos mais uma vez aqui nesse importante meio de comunicação que une muitas pessoas que moram distantes, mas que podem acompanhar essas exposições. Agradecer por estarmos juntos e agradecer por mais uma vez, né, nós conseguirmos refletir um pouco sobre a doutrina. E que toda a espiritualidade permaneça conosco, permaneça com quem está assistindo aqui, e que possamos então seguir nossos dias sempre fazendo bem ao próximo e fazendo aquilo que Jesus nos orientou. Muito obrigada, que assim seja.